A gente recebe pela primeira vez no programa para falar sobre esclerose múltipla, que o dia da esclerose múltipla será agora, no final do mês de agosto, dia 30 de agosto. A gente convidou um neurologista, Dr. Sérgio Semeraro Jordi. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Tudo bem? Prazer Tudo enorme bem. tê-lo aqui. Eu agradeço muito essa possibilidade de vir aqui no seu programa, conversar sobre esse assunto tão importante, que é uma luta nossa para realmente melhorar o bem-estar desses pacientes. As pessoas, eu inclusive ia começar te perguntando exatamente isso, como neurologista que tem esse diagnóstico com frequência, que passa esse diagnóstico, né, que está ali em contato com o paciente, queria até que você contasse nesse início. Os pacientes, quando recebem o diagnóstico, é como se fosse uma bomba mesmo de minha vida acabou, até o meu último dia de vida eu não vou mais poder fazer nada. É isso que as pessoas pensam? De fato, é um momento muito difícil, principalmente porque até bem pouco tempo a gente não tinha muita coisa o que fazer para melhorar a evolução da doença. Então, o paciente recebia essa notícia, você tem esclerose múltipla, além de tudo, o nome é um nome até complicado. Então, a pessoa achava que ia ser o fim de vida mesmo. E é um momento muito difícil, a notícia tem que ser passada de uma maneira muito especial, e esse paciente necessita muitas vezes de acompanhamento, do ponto de vista até psíquico, para receber isso e poder realmente fazer o tratamento de uma maneira mais eficiente. E tem tratamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos esclarecer então o que é a doença. Eu vou pedir para a gente colocar um vídeo e fique à vontade, doutor, para parar o vídeo no momento que achar necessário, para a gente explicar então o que é a esclerose múltipla. Exato. Então, a esclerose múltipla faz parte de um grupo de doenças que são doenças autoimunes. Tá? Hoje já se sabe que ela realmente é uma doença autoimune, mas que acomete o sistema nervoso central, isto é, o cérebro em si, que a gente estava vendo, pode parar um pouquinho? Vamos parar aqui. E a medula. Então, dentro do cérebro, existem as células do cérebro que o formam, que são compostos do neurônio, e este neurônio, ele tem um prolongamento. Que é mais ou menos isso que a gente está vendo? Que é exatamente isso que a gente vem vendo, que esse é o prolongamento do neurônio e esse prolongamento se chama axônio. Ele vai se comunicar com outros neurônios e até de maneira assim, com bilhões de conexões. Né? Então, esses axônios, eles levam a informação, o impulso elétrico cerebral para os outros neurônios e assim por diante. E aí todas as coisas e as funções funcionam. Legal. Né? Então isto seria um grupo de axônios normais funcionando aqui dentro do cérebro, e esses branquinhos são os impulsos, né? Que estão caminhando dentro desses neurônios até o seu destino. Para levar informação, então, seja fale, se mexa, produzir aí. Exato. O que a gente faz todos os dias. Todas as suas funções. Naturalmente. Vamos seguir com o vídeo, então, para ver o que acontece. Olha aí. Aqui está mostrando realmente os axônios, e aqui mostra as células autoimunes, autorreativas, que acabam entrando dentro do sistema nervoso central através dos vasos e acabam atacando esse axônio, né, numa parte dele que é a parte que a gente chama de mielina. Entendi. É como se então essas, como você citou, vamos segurar aqui, é uma doença autoimune. Então, vamos explicar o que é doença autoimune. O nosso corpo produz seres internos contra o nosso próprio corpo. É isso? É mais ou menos assim. O nosso sistema imunológico, ele é criado para destruir tudo que é ruim. Geralmente, a gente pensa assim, vírus, bactérias, o sistema imunológico combate tudo que entra. Então, o que acontece nas condições autoimunes é que, de alguma maneira, e isto não se sabe por que ocorre exatamente, o sistema imunológico acaba achando que uma estrutura não é nossa e ataca. Como se fosse um vírus, como se fosse uma bactéria. Entendi. É uma reação, então, para defender o nosso corpo, porém, numa parte do nosso corpo que faria
condições para ter uma vida normal. Exato. E ele ataca o cérebro. Ataca o cérebro. Então tem várias doenças autoimunes, né? Os reumatismos, etc. Lúpus, né? O lúpus, a gente já falou aqui. É uma doença muito conhecida. E esta ataca a mielina dos axônios dos neurônios do cérebro e da medula. E o que faz? Qual é o papel dessa mielina? Então, esta mielina, ela está, como a gente vinha dizendo, no axônio do neurônio, ela envolve esse axônio do neurônio. Se usa muito um aforismo para explicar isso, é assim, como se o axônio fosse um fio elétrico que fizesse a conexão de um neurônio com o outro. Tá. E a mielina é a capinha do fio. Uma capinha do fio. Tá. Então, quando você perde essa capinha, ele para de conduzir. Então, aquela função respectiva àquela condução é perdida. Se é do braço, paralisa o braço. Se é da visão, paralisa a visão. Se é do equilíbrio, paralisa o equilíbrio. Assim por diante. Vamos então seguir com o nosso vídeo para a gente ver pelo vídeo o que ele vai mostrar. Isso, aqui está mostrando a mielina sendo perdida e o axônio vai ficando nu. E aqui depois ele se rompe. Ele vai ficando fraquinho. Ó. Ele se rompe e depois quando rompe, o neurônio morre lá em cima. Entendi. É? Só que, nossa... Olha, pode parar. Parou. Aí vão formando as lesões lá dentro do encéfalo, tá. Né? Que são placas de inflamação e desmielinização, que a gente chama. Essa perda da mielina, e depois fica uma cicatriz. E é isso que nós vemos nos exames de imagem, né? Tá. A gente vê as lesões lá no cérebro, branquinhas, e que mostram esta perda. Vamos seguir, então, só até o final do vídeo. Isso. Que agora te pergunto. Quais são os principais sintomas, então, que deixam aí, como você citou, se pegar em X, o local vai ter algum problema na articulação ou na visão. Mas quais são os principais sintomas para o pessoal de casa ter aí o alerta? Eu posso ter este diagnóstico ou não? É que algumas coisas ligadas à região cerebral acabam tendo sintomas parecidos, né? Exato. Na verdade, assim, existem alguns sintomas que são mais típicos, mas virtualmente o paciente poderia ter qualquer sintoma. Ah, é? Desde tontura a fraquezas, perda visual, perda de equilíbrio, perda de olfato. Esquecimento. Esquecimento é um sintoma que a gente encontra na esclerose múltipla, mas geralmente num momento posterior. Tá. Mas ele pode já estar presente logo nas fases iniciais da doença. Mas o que acaba chamando mais atenção são as alterações visuais, as alterações sensitivas e principalmente as fraquezas, né? Fraqueza mesmo, não conseguir segurar alguma coisa, fazer algo que já estava acostumado. Agora, esse paciente tem dor, doutor? Esse paciente pode ter dor, mas geralmente o tipo de dor do paciente é uma dor que a gente chama de mais neuropática, quer dizer, uma dor que é uma dor mais em queimação, em choque. Entendi. Então agora, vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui um VT para mostrar para vocês que eu achei muito legal. É sobre uma peça que se chama Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. O ator é o Nando, o sobrenome dele agora me fugiu na memória. Bolognese, né? Nando Bolognese. A peça é divertidíssima, é uma comédia. Ele tem esclerose múltipla e ele trata do assunto de uma maneira muito interessante. A gente vai assistir agora, presta atenção, como é possível ter uma vida normal, como é possível hoje com os tratamentos. Na volta, a gente vai falar do tratamento da esclerose múltipla. Pode rodar. Era 1990, eu era um moleque, tinha 21 anos, tinha acabado de me formar na faculdade de economia e fui passar um ano viajando pela Europa, conhecendo o mundo, estudando, trabalhando. Até que uma manhã eu acordei e eu peguei o desodorante e eu percebi que eu não conseguia apertar o botão do desodorante. Ah, você não sabe da última, eu tô ficando esclerosado. Um dos primeiros sintomas clássicos é que você passa a ficar com a bexiga nervosa. E eu fui vítima de um sequestro relâmpago e deu vontade de fazer xixi. Pô, maluco, se na minha quebrada eu falar fazer xixi, ninguém entende. É dar um mijão que fala. Vocês estão aí sentadões, achando que estão parados, né? Ignorância. Nós estamos nesse momento agora, 1.000
600 km por hora. Uou, eu me sinto Leonardo DiCaprio no Titanic. A vida, é isso aí. Você tem que seguir desse jeito mesmo. Não tem onde sair fora. Cada um na sua trajetória, na sua história de vida, tem as suas bengalas, as suas coisas que acabam puxando para baixo os projetos, os sonhos. Ó vida, ó céus, por que comigo? Eu sou o personagem de uma piada pronta. Ok, quem falou que era impossível? Tá aí, Nando Bolognese, você viu, saiu um monte de lugar, porque realmente é uma vitória. Parabéns. Eu vou passar para vocês só um serviço da peça. Hoje, dia 19 de agosto, ele vai estar fazendo uma palestra, né, a respeito do assunto, que é o Festival Internacional Palhaçada Geral, promovido pela companhia Parlapatões, Patifes e Paspalhões, lá na Praça Roosevelt. Olha que legal, às 7h30 da noite. Isso é um complemento do nosso assunto para mostrar que é possível trabalhar, é possível ter qualidade de vida. Então eu te pergunto, doutor, qual hoje ou quais são os tratamentos e quais são as principais indicações para o paciente diagnosticado com esclerose múltipla? Na verdade, o tratamento ele é decidido em conjunto com o paciente. Existem uma porção de, graças a Deus, hoje, medicamentos que aqui no Brasil a gente só tem a partir de 1997 para cá, basicamente, disponíveis. E dependendo do caso, do tipo de acometimento, de como o paciente esteja, o tratamento é diferente e deve ser diferenciado para cada paciente. E deve incluir os medicamentos, que hoje a gente tem muitas coisas disponíveis, graças a Deus, remédios novos, remédios antigos, que já tem 20 anos de mercado, e também a abordagem multidisciplinar, com a reabilitação tanto da parte física quanto da parte cognitiva, psíquica e de memória. Olha só. Agora, eu vou fazer uma perguntinha do público, mas é uma dúvida, vendo as imagens, vendo como acontece. A pessoa tem momento de crise? A gente pode dizer que é uma doença que ela tem os momentos de esquecimento, de fraqueza e crise, e ela sai desses momentos, ou isso se torna acumulativo, como a gente viu, que vai sendo destruído, essa capinha, né, na parte do cérebro? Exato. Na verdade, a maior parte da doença, a maior parte dos pacientes tem uma forma da doença que a gente chama de remitente e recorrente. Que o paciente evolui com surtos, a gente chama de surtos, essas crises, na verdade, são momentos em que a pessoa tem a desmielinização aguda e ela tem uma perda de uma função, seja visual, motor ou sensorial, e nesse momento a gente faz um tratamento do surto. Entendi, para acalmar e cuidar daquilo, pontualmente. Aquele momento pontualmente. Então a gente utiliza medicamentos e ou alguns outros métodos que a gente faz e que o paciente consegue melhorar desse episódio desmielinizante inflamatório e melhorar dos sintomas mais rápido. Perfeito. E tem o tratamento de base da doença, que visa impedir que ele tenha esses surtos e impedir que ele tenha novas lesões no cérebro. Por isso, procurar rapidamente o médico e diagnosticar o problema, né? Exatamente. Doutor, a gente tem quanto tempo, diretor? Temos 2 minutos, dá tempo da gente colocar uma perguntinha da querida Cláudia. Ela que sexta-feira estará no nosso VB Transforma. Lindona, um beijo pra você. Só que aí ela não tá transformada, tá, gente? Vocês vão ver como é que ela ficou na sexta-feira. Se for descoberta logo de início, tem como prevenir a evolução, então, da doença? A gente previne ou não tem como? Tem como. Hoje, quanto mais precoce o tratamento da condição, melhor é a evolução, porque a gente interrompe a história natural da doença, que vai causando esses déficits progressivamente, a pessoa vai acumulando sequelas. Que vai destruindo cada vez mais. Cada vez mais. Então, quanto antes a gente fechar esse diagnóstico, e esse é o aviso principal, realmente, o paciente vai ter uma evolução melhor e muitas vezes, na maioria das vezes hoje, os pacientes têm uma vida normal.
Olha que bacana. Só para fechar, eu tenho 1 minuto, eu vou agradecer, passar um site aqui, que é o site do doutor, que é o Sérgio Jordi, não, e-mail, desculpe, sergiojordi@jordisinapse.com.br, sergiojordi@jordisinapse.com.br, para quem quiser mandar e-mail para ele, para tirar dúvidas. Para a gente fechar, não tem idade, né? Pode acometer qualquer pessoa? Geralmente é uma doença que acomete mais mulheres do que homens, mais ou menos 2 para 1. E em mulheres jovens, basicamente de 20 a 40 anos. Mas a gente tem crianças e temos pessoas também mais de 50 anos que também começam a doença. Mas geralmente entre 20 a 40 anos de idade. Então não dá para perder tempo, tem que ser diagnosticado e por isso que a gente fala tanto de saúde. Dia 30 de agosto, então, é o dia da esclerose múltipla, da conscientização. Muito obrigada. Eu que Prazer agradeço. enorme saber que a gente tem bons profissionais para cuidar e para passar a informação correta, não é verdade? A gente volta amanhã com muito mais Você Bonita. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por todas as perguntinhas, muito obrigada pelos recadinhos do início do programa. Eu já li tudo. Até amanhã. Beijo para vocês.